se vê através de três características, que são características do mito propriamente. Uma primeira é que este tempo onde nos faz entrar é atemporal, ou seja, está fora do tempo. Não há ali nenhuma indicação de quando é que se passa, de que era, de que ano, e as indicações que temos, por exemplo, em termos de tempo que aquela personagem está ali naquela ilha, são de milhões de anos. Não é? Ou seja, são de milhões de anos. O próprio texto, se voltarem agora, diz que estou aqui há milhões de anos. Depois, há outra característica que é ser intemporal, ou seja, não apenas está fora do tempo, neste caso, mas que julgo, em qualquer altura que voltarmos a ver, nós enquanto humanidade, este vídeo, ele traz-nos qualquer coisa de atual. Ou seja, a intemporalidade significa aqui a sua permanente atualidade. Continuamente nos pode dar algo de novo. E depois, por fim, terceira característica, o ser utópico. Não apenas pela referência óbvia à utopia, como ilha, mas no seu sentido original da palavra, não é? Ou seja, é um lugar sem lugar. Sabemos que é uma ilha, mas não fazemos a mínima ideia onde é que ela é. Não há indicação disso. E como é que ele o consegue? Consegue através de um despojamento, de uma redução, de uma renúncia de elementos e de referências. Em primeiro lugar, diria, e sabemos que é uma ilha, mas aquilo que conhecemos desta ilha são as rochas e a água. Temos uma primeira imagem, não sei se fixaram, uma primeira imagem, aliás, belíssima, do recorte de uma ilha, que parece, perguntei mas filmaste mesmo isto? Porque parecia recortada e desenhada em Photoshop, ou seja, era de tal maneira incrível na sua perfeição e estranheza que me pareceria uma silhueta feita em cima do horizonte. Não, aparentemente existe. Existe. Vamos acreditar e todos conhecem, ainda por cima aqui. e esta ilha, de que só conhecemos então as rochas e o mar, sem arquitetura, não nos permite, precisamente por causa dessa ausência de intervenção humana, datar ou dizer alguma coisa sobre ela. Depois temos um homem, e o homem como está, nu. Ou seja, como viemos ao mundo. E nesse vir ao mundo de sempre. E por isso esse lado intemporal deste vídeo também. Ou seja, despido de atributos. Aquilo que acontece com a caracterização, por exemplo, às vezes nos retratos ou nos autorretratos, é que a roupa pode precisamente indicar-nos a posição de alguém, a posição social ou hierarquicamente colocá-lo, ou temporalmente sermos capazes de datar um quadro pela roupa que nele se usa. Neste não vamos ter essa hipótese. Porquê? Porque a forma como o homem aparece é despido. E aqui o nu, tal como na noção de exemplar, aparece precisamente como qualquer coisa de mítico. Não se esqueçam que no livro do Gênesis, no mito da criação, eles estavam nus, é assim que vem descrito, eles estavam nus e não sentiam vergonha. Antes daquilo a que passou a chamar-se a queda, eles estavam nus, o primeiro homem e a primeira mulher, e não sentiam vergonha. Desculpa. Para isso também há a questão da idade daquele nu. Não é? Porque não é um velho, não é uma criança, é um homem que poderia ter essa idade. Não é? Isso mesmo. E como que suspenso também ele nesse tempo, não é? Ou seja, como a juventude é também de alguma maneira um tempo de suspensão. Tem a ver com o mito também. Com forma mítica, é isso mesmo. Curiosamente, havia aqui uma outra referência ainda ao livro do Gênesis, antes de, tal como está descrito no livro, antes de Deus criar a mulher, criar porque olhou para o homem e viu que estava só e que isso era bom. Também aquele homem nesta ilha está só e ele próprio, não havendo ali nenhum Deus, vê que isso não é bom e sentimos isso ao longo do filme. Depois temos um terceiro ponto, não se esqueçam, estava a falar deste lado exemplar do despojamento, que é o da linguagem. Até aí o Vasco conseguiu uma forma de uma linguagem única,
também sem datação, ou seja, se fosse em inglês imaginaríamos que seria uma ilha britânica, se fosse em francês uma ilha francesa, se fosse em português poderíamos localizá-lo mais próximo. Não, temos uma linguagem que não sabemos nada. Diz-nos o texto que seria a linguagem dos pássaros que lhe ensinaram, mas não vemos nenhum pássaro. E sempre que se dirige a alguém que não ele, aquilo que nós vemos são rochas, ou então o mar. E esta linguagem, este assobio, esta linguagem musical, e musical aqui significa também universal, não é? Ou seja, percebemos a linguagem musical e também mais abstrata, mas também a mais capaz de expressar e ser expressiva. Mas um expressivo sem ser referencial. Ou seja, nós sabemos o que o personagem pensa, porque é o que ele pensa, porque temos as legendas, não é? Como se alguém mais omnisciente que nós conseguisse interpretar aquilo que ele está pode ser um deus enganador, o artista. Ou seja, podemos imaginar que ele não está a dizer nada, porque nós não sabemos, a única coisa a que temos acesso é à legenda e à legendagem. E portanto, o artista, como aquele que mente melhor que ninguém, poderia tentar compreender aquela linguagem privada, porque é uma linguagem absolutamente privada. Aliás, quem usa esta expressão é Wittgenstein, para dizer que se alguém usasse uma linguagem puramente privada, ninguém o perceberia. E é verdade. Ou seja, nós podemos entender uns aos outros, espero que me consigam entender alguma coisa do que eu digo. Porquê? Porque temos algo em comum, há qualquer coisa que partilhamos, que é esta língua. E ainda assim sabemos a quantidade de interferências que tem entre aquilo que eu digo e aquilo que vocês escutam, entre aquilo que eu gostaria que vocês escutassem e aquilo que eu sou capaz de dizer. Portanto, até nestes desentendimentos todos, nós percebemos como a linguagem, ao mesmo tempo, é sempre privada. A linguagem, ainda assim, é sempre privada. Neste caso, esta linguagem desconhecida, absolutamente estrangeira, musical, volto a repetir, que é um tema importante, como saberão na obra do Vasco, continuamente a música e a relação com a música é essencial, está aqui presente. Queres dizer alguma coisa? Sobre a música, porque é um aspecto importante na tua obra. Tens recorrido muitas vezes... Eu não sei se é propriamente a música, se é mais a questão da voz. Mas talvez me interessa mais a questão da voz, sempre. A voz como linguagem de comunicação e também a voz como qualquer coisa que vem de dentro, nesta coisa muito romântica, não é? De quem canta seus males espanta e, portanto, de qualquer coisa que é realmente o nosso interior, a nossa alma a falar. Não é? E é exatamente a voz é a característica, enfim, para mim, superior, que caracteriza a nossa identidade. No sentido em que nós podemos modificá-la o que quisermos, mas ela é sempre a nossa. Enfim, nós podemos, enfim, mutilar-nos, fazer muitas coisas ao nosso corpo, mas a voz é muito difícil de a mudar. Quer dizer, a mudamos de propósito, porque queremos uma intenção, ou queremos enfim, expressar qualquer coisa, ou imitar alguém, mas ela é a nossa, não é? Com todas as suas características de graves, agudos, enfim, por aí fora. Este primeiro tópico, então, de que vos falava, sobre esta condição mítica desta obra, propõe, então, logo um segundo, que é o ser da ilha, ou versar sobre a ilha. É um mito sobre uma ilha. Portanto, há uma geografia que nós conhecemos, que é uma topografia, melhor ainda, simbólica. Há uma topografia simbólica que, como dizia há pouco o Maurício, nos remete para uma história cultural. Mas que não é apenas uma história cultural como algo exterior. Eu acho que é aqui que esta obra é-nos útil e dá que pensar. Ou seja, não é apenas a ilha como um lugar simbólico que na história da humanidade tem tido repercussão. É, como diz o próprio personagem, eu estou numa ilha e sou uma ilha. Portanto, não apenas o estar na ilha, mas compreender esta ilha simbolicamente, ou seja, esta topografia simbólica da ilha, como o ser ilha. Ao contrário daquilo que é tão comum ouvirmos, e com certeza já todos escutaram, é que ninguém é uma ilha, não é? Ou seja, nenhum homem é uma ilha. Depois o Vasco vem-nos dizer, não, somos ilhas. Somos ilhas.
E é a compreensão deste ser ilha que aqui me interessava. Portanto, melhor que eu saberão esta definição de ilha que aprendemos logo na primária, é uma porção de terra rodeada de água por todos os lados. E este sublinhar, eu lembro-me disto, este por todos os lados era fundamental, não era só rodeada de água. Era preciso dizer e vincar que é por todos os lados. Porquê? Porque esse por todos os lados permite uma separação absoluta. Permite uma distanciação. Permite entrarmos num espaço que já não é simplesmente uma terra ou um lugar igual a todos os outros. Fechado. Há qualquer coisa de fechado. Há uma circunscrição. Uma circunscrição. Que, como vão ver, esta definição, esta consciência dos limites, que numa ilha é mais fácil de compreender, esta consciência dos limites que se faz por confronto, e não se esqueçam que a própria definição nós confrontamos, dizemos, é rodeada de água, portanto, aquilo que uma ilha é o por confronto com, neste caso, a água. E no caso deste filme, o mar. Portanto, tal como a nossa experiência de identidade pessoal, nós formamos-nos, e porque nós nos formamos em luta com, também uma ilha nos mostra precisamente essa formação por luta com. Neste caso o mar, na ilha, nossa com os outros, com o lugar, com o meio. E é muito curioso que, por exemplo, Hegel, quando tenta compreender esta noção de identidade pessoal, ou melhor, da autoconsciência, aquilo que somos, aquilo que cada um é, nos primeiros textos, a noção de autoconsciência aparecia em relação com o amor, que é normalmente a forma mais imediata de nós pensarmos como é que nos formamos. A experiência amorosa do pai, da mãe, da família, do outro a quem amamos, seria essa formação da nossa autoconsciência. Pois bem, passado cerca de 10 anos, na célebre fenomenologia do espírito, vem dizer que não é o amor que nos forma, é a luta, é o confronto com o outro. E o confronto com o outro, onde o outro nos pode fazer submergir. E, portanto, nós temos que lutar contra essa submersão. Temos que lutar contra a autoridade do outro. Temos que ser capazes de nos afirmar diante dele, não é? Aliás, as crianças fazem isso facilmente. Uma das primeiras palavras que elas aprendem é não. Não é? Ou seja, dizem e gostam de repetir e voltar a vincar esse não. Essa relação que já aparece, por exemplo, no Debré, essa relação de luta. O Debré foca precisamente a relação entre o senhor e os escravos. No Brasil do século XIX, depois podem ver o catálogo ali fora, e onde esta análise tive a possibilidade de fazer precisamente no texto introdutório ao catálogo. Esta noção de que nós nos formamos na luta é facilmente perceptível nesse reconhecimento dos limites que uma ilha tem, ou que apresenta. Será mais fácil numa ilha perceber isso? Pergunta, ou seja, será mais fácil compreender precisamente esta noção de que somos limitados, que temos limites, por vivemos também, se experimentarmos o lugar onde estamos também ele limitado, ou mais facilmente limitado? Vão-me dizer, hão-de-me dizer. Aquilo que me interessava aqui era perceber esta noção dos limites como qualquer coisa de aparentemente permanente. Uma das características humanas nesta noção de identidade, a própria noção de identidade, já repararam, implica isso. Idem significa o mesmo, sermos o mesmo. Portanto, manter-se um conjunto de características que nos definiriam. Esse conjunto de características devia ser compreensível, ou seja, por cada um autocompreensível. Pois numa ilha, aparentemente, estaria mais evidente, ou seriam mais evidentes. Só que o problema está em que nós aqui estamos a compreender a noção de identidade como mesmidade. Sermos o mesmo. E a nossa identidade não é a mesma. Não é? Ou como coletividade numa sociedade. Ou como coletivamente mantermos as mesmas características. Pois bem, coletivamente vamos alterando as características. Aliás, um dos temas centrais na exposição, como já leram com certeza nos desenhos, é a mudança. Não é? Ou seja, o que é isto, a mudança? E como é que eu posso mudar mantendo a minha identidade? E como é que eu posso dizer que sou o mesmo? Como é que eu tenho consciência, ou como é que eu posso formar essa consciência de que sou o mesmo quando tinha 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 20, o ano passado? Esta ideia de que eu sou o mesmo é falsa, porque não sou o mesmo. Por outro lado, cada um de nós afirma-se precisamente como o mesmo, dizendo que é
e tem uma identidade. Já lá voltarei, se me derem a vossa complacência. Portanto, o que é que está aqui em causa na noção de ilha? Esta noção da separação, da diferença, do diferente. Nós formamos-nos em relação ao diferente. Nós formamos em relação ao outro. Neste caso da ilha, ao mar. Porque, vejam, é fácil perceber, as fronteiras no continente são claramente artificiais. Não é? Algumas delas, como algumas destas ilhas, parecem formadas a esquadro, não é? Ou seja, são claramente artificiais, são mutáveis, mudam, alteram-se. Agora deixou de haver praticamente fronteiras, por exemplo, no caso europeu, esta ideia entre estarmos em Portugal ou em Espanha já não é tão evidente como já foi, muito mais evidente, poder passar a noite toda na fronteira para poder esperar que ela voltasse a abrir de manhã e coisas assim do género. Mas percebemos-las como mutável, mutante. A ilha não, ainda que possa mudar e se altere, mas essa alteração é sempre por confronto com qualquer coisa que está lá e que tem um peso enorme, que é o mar. Qual é então esta característica que me interessava sublinhar aqui? É a autonomia da ilha. As ilhas são autónomas. Nós percebemos precisamente nessa noção de autonomia. A autonomia significa, como saberão, a lei própria. A palavra, etimologicamente, significa uma lei própria. Cada um de nós é autónomo porque dá a si próprio uma lei. Mesmo que seja a lei de uma república, mesmo que seja a lei de todos, mesmo que seja aquilo que o pai diz, eu assumo como meu e para mim. Isso é ser autónomo. Senão, vivemos numa heteronomia, não é? Sempre sob a lei de outro. É para aí que nos conduz, aliás, a célebre frase, às vezes mal compreendida, da morte do pai, de Freud, não é? Ou seja, a teoria da morte do pai vem precisamente desta noção de que temos que matar a lei que está fora de nós, temos que a assumir como nossa. Tem que ser nossa. E o que é que uma ilha é, se não essa noção precisamente de há qualquer coisa que está destacado de... é autónomo. E essa experiência da autonomia, ou seja, por um lado, um desejo de ser pessoa autónoma, mas por outro lado, só podemos ser pessoas em relação com outras pessoas, parece-me que ajuda ou poderá ajudar a compreender isto que o Chesterton falava de uma filosofia das ilhas. O que é que significa para mim esta noção de autonomia? É cada um de nós, isto agora no sentido pessoal, ser capaz de aceder aos seus desejos, sentimentos, pensamentos mais profundos. Ou seja, autonomia não significa apenas qualquer coisa. Eu dou aulas também a educadores de infância e uma das coisas que costumo dizer, autonomia não é a criança saber atacar o atacador do sapato, ao contrário do que tantas vezes pensa, ou vestir o casaco sozinha. Isso é uma forma ainda muito superficial de autonomia. A autonomia é cada um de nós ser capaz de saber o que sente, saber o que pensa e ser capaz de o afirmar. E isso é ser autónomo. E não ter medo de ser diferente. Isso mesmo. Do outro. Porque de facto a sociedade também nos obriga a sermos sempre iguais, não é? Aliás, um dos teus filmes mostra isso. Um dos filmes do Vasco é aquele na Irlanda, se não estou em erro, em que tu perguntas... Sim, Inglaterra. É Inglaterra. Que é precisamente como é que o peso social olha para a diferença do outro, não é? Ou seja, como é que a diferença ainda assim pode viver no meio de uma sociedade que se quer e quer ter regras próprias e ainda assim ser coesa, manter uma coesão. Há uma frase belíssima de Sófocles no Rei Édipo, que há um sacerdote que diz a determinada altura: nada são a nau ou navio abandonados sem homens que os habitem. E, portanto, nesse sentido, é aí que... Diga. Eu não vi o vídeo no princípio, portanto não vi o recorte da ilha. E a partir da parte que vi, e isto é engraçado por ter falado em estranheza, e isso acho que é um dos pontos importantes da arte, é precisamente isso. É a estranheza que causa e o preenchimento que cada um vai fazendo diferente. E é engraçado que a minha interpretação, como não vi a ilha, foi completamente diferente do que é que está a dar. Eu olhei, a ideia, em poucas palavras, que ficou depois de ouvir o vídeo, foi discurso pessoano, alegoria da caverna, e eu vi a ilha, precisamente a ilha como cada um está cá, não é só... Acho que se usa esta frase para a humanidade, mas eu acho que isto é mais para o indivíduo
porque nós estamos tragicamente sós. E é isso que é a ínsula. Mas isso é cada... está-me a dar toda a razão nesse sentido, ou seja, está de acordo com o que eu estou a dizer, ou seja, a ilha aqui é uma topografia simbólica, ou seja, é claramente símbolo disso que está a dizer, dessa tragédia, ou melhor, de um drama, que é esse confronto com, e isso parece que tem a ver, tem a ver precisamente com essa questão da mudança. É, porque precisamente. sempre que somos confrontados, ou sempre que somos diferentes em relação aos outros, em qualquer coisa, isto se torna-nos uma ilha. E, portanto... E ainda de um modo mais radical, que é para aí que eu acho que este filme também nos mostra, é que cada um constrói, cria o seu mundo, significa a sua ilha. Ou seja, o filme tem muitas referências no texto que nós imaginamos, que o autor conhece, tem muitas referências a esta ideia de que a verdade não é observada, estou agora a citar, a verdade não é observada, é produzida. A verdade não é observada, é produzida. Tudo está dentro de mim, diz a determinada altura o personagem. Tudo está dentro de mim. E depois, se olharmos então em confronto o filme com estes desenhos, que são ilhas, mapas de ilhas, mapas ficcionais de ilhas, mas que vêm, quer dizer, estes desenhos, só para... Sim, para enquadrar. Para explicar, já que não querias explicar, explico eu. Estes mapas foram feitos a partir de mapas do fim da Idade Média, princípio do Renascimento, ou seja, mais ou menos era no princípio dos descobrimentos, quando começam os descobrimentos, em que faziam, enfim, os portugueses, por acaso são mapas, enfim, feitos por portugueses e espanhóis, e, portanto, são perfeitamente irreais, ou seja, eles realmente encontravam as ilhas e depois, não sei propriamente qual era a técnica, mas nós sabemos, e algumas das ilhas, eu conheço as próprias ilhas e não têm aquela forma. E são absolutamente geométricas, são simplificadas nesse sentido. E, portanto... Algumas dizia ao Vasco que parecem os desenhos do ARP, ou os cortes do ARP, ou seja, parece qualquer coisa que não é propriamente uma ilha, no sentido como nós hoje conhecemos a cartografia das ilhas, mas são claramente ficcionadas, e isso interessa porquê? Porque é o olhar do outro, neste caso sobre a ilha, que é também ele uma criação, uma invenção. Ou seja, se cada um de nós cria a sua ilha, nesse sentido, cria o seu mundo, e cada um de nós tem o seu mundo, que nós percebemos, como eu dizia há pouco, até na simplicidade de que o que cada um está a ouvir neste momento é uma coisa diferente. Escutamos coisas diferentes, no sentido não de ouvirem fisicamente aquilo que eu digo, a não ser que já estejam alguns a dormir, até aí, mas naquilo que compreendem daquilo que eu digo. As palavras têm sentidos diferentes. E é isso que, no caso até da linguagem criada, estranha, estrangeira deste vídeo, nos mostra o que é que nós podemos compreender dali. O próprio percebe que está a criar o mundo. E, ao limite, leva-nos a perguntar, mas existirão mesmo os pássaros que tenham ensinado aquela língua? Existirá a ilha? Nós olhamos para as rochas, eu dizia isto ao Vasco, olhamos para as rochas e parecem ver, podemos encontrar nelas quase rostos, ou seja, quase formulações antropomórficas. Quando nós pensamos nesta capacidade humana de criar o mundo, e por exemplo, como dizia, em frente a uma obra de arte, cada um ver o que vê, ou não ver nada, ou ser a noite absoluta, quando nós percebemos isso, vemos o que está formulado aqui como esta criação da ilha. Não é? Esse conceito é exatamente aquilo que há de mais importante na obra de arte. Parece-me que sim. Criar uma conceptualidade inteiramente diferente na diversidade de observadores, não é? Que é a maravilha da arte. E por isso é que, aliás, eu notava... Aliás, um estudo epistemológico mais profundo da arte, não é? Nós chegamos a essa conclusão. É porque é realmente maravilhoso. O mundo, o universo que está ali, assim, numa obra de arte. Na sua, inclusive. É verdade. E esta noção de que o artista abre um mundo, oferece um mundo. E, portanto, o que é que acontece quando nós olhamos para uma obra de arte? O nosso mundo, que nós transportamos, que todos temos, cruza-se com o mundo que o artista nos oferece, ou melhor, que a obra nos dá, não é o artista. Já não está lá o artista. Mas no fundo é o artista. Eu aí não estou de acordo. Aí não estou de acordo porquê? Porque quando nós nos relacionamos com a obra, não é com o artista que nos relacionamos. O artista até pode querer A, B e C, aquilo que nós temos é a obra. Confrontamos a obra do artista.
nós A obra é sempre do artista, não é? Podemos retirar Sim, esse sim. direito? Não. Não, podemos é não andar à procura na obra. Podemos é não andar à procura na obra, é aí que eu queria levar, do que é que o artista queria com ela. Ou seja, nós isso, aqui o Vasco está cá e pode querer dizer o que é que ele quer com a obra, mas quando estamos diante da obra, aquela nossa pretensão de que eu sou capaz de saber o que é que o artista quer com a obra é pura especulação psicologista, nesse sentido. A verdade, o artista socorre-se de uma linguagem universal. Sim, sim. Uma linguagem universal. Ou não. Ou às vezes tão privada que só o próprio. O assobio que ele utilizou é uma linguagem universal. Não é? E isso é bonito, não é? É bonito e é convincente, visto que as pessoas, sem querer, não é? Ao ouvirem, estão a interpretar a sua obra. Claro. E isso é maravilhoso. Diga. Então, o que eu queria acrescentar é precisamente o que é lindo na arte, é precisamente a capacidade que dá de fazermos a nossa produção sobre a outra. Precisamente. E criar uma outra que é a minha leitura daquela, sem saber sequer o que é que o autor quis fazer. Claro, claro. Ou seja, mais uma ilha. Mais uma vez, claro. E pronto, e voltava então a esta noção de ilha, agora do ponto de vista, por exemplo, literário e mítico. E se Já nós... não há ilhas aqui. Aqui não há. Nós estamos todos na vida. Não, aí é que não. Porquê? Porque, por exemplo, se nós olharmos para a literatura, encontramos ilhas que são prisões. Não é? Ou seja, há muita literatura na qual a ilha funciona como prisão e não apenas, como dizia o Maurício, com o seu lado mais... até de silêncio. Não, é prisão, agreste. São inúmeras as ilhas em que há esta noção de prisão. Ou seja, uma ilha maldição. A Ilha Maldição. Ou como há ilhas paraíso. Há imensa literatura sobre a Ilha Paraíso. Desde a ilha onde estaria, em miúdos com certeza lemos, a Ilha do Tesouro, ou a ilha que nesse sentido é uma bênção, que surge como uma bênção. Como há estas ilhas inventadas, como as cidades imaginárias do Calvino, não é? Estas que o Vasco foi buscar são já não cidades, mas ilhas imaginárias como essas. O olhar do outro permite isso, imaginá-las. Em qualquer dos casos, há um regime próprio em todas estas. A Ilha Prisão, a Ilha Paraíso ou a Ilha Imaginada, há um regime que é distinto, como estávamos a falar há pouco, autónomo. Há qualquer coisa na ilha que a diferencia daquilo que é o mundo habitual, o mundo comum, o mundo que se conhece. Olha-se para a ilha sob esse ponto de vista de um regime de exclusão. Ou melhor, sermos capazes de olhar para ela como a distinção de qualquer coisa que está afastada. E se voltarem ao que eu antes disse, a ilha como capacidade de fascínio, a ilha como capacidade de terror e a ilha como separada, são três características que associamos também ao sagrado. A ilha, ou melhor, agora já o sagrado. O sagrado, o luminoso, segundo, por exemplo, um autor, Rudolf Otto, o Otto caracteriza precisamente o sagrado por ele ao mesmo tempo ser capaz de seduzir e amedrontar. Como o personagem diante do mar. Como este personagem diante do mar. Aquilo que é o sublime, por exemplo, e nós vemos isso, por exemplo, nos românticos, e há pouco o Vasco falava sobre ele, aquilo que encontramos nos românticos é precisamente o sublime é aquilo que, por um lado, deixa estarrecido, mas, por outro lado, coloca-nos em causa. Põe-nos a nós em causa. Portanto, há, tal como no sagrado, na ilha, qualquer coisa de recusa. Recusa-se, tal como a obra de arte. Recusa-se, ou seja, nós não a compreendemos completamente. Há qualquer coisa que a afasta também de nós. E agora, enfim, passando outra vez para o ser humano, para deixarmos a ilha, é exatamente essa a relação que nós temos, não é? Como nos estamos, enfim, aqueles que se põem em causa, portanto, estão sempre numa recusa deles próprios. Basta em situações muito normais, como vamos sair de casa e olhamos para o espelho e somos capazes de voltar atrás para trocar uma camisola porque achamos que não estamos bem. Não é? Essa situação, quer dizer, que é exterior, não estamos a falar realmente de uma situação interior do ser humano, mas até nessas mais exteriores e físicas e formais, criamos essa Aquilo que o Vasco acaba de dizer é uma experiência que sentimos e que percebemos em relação a esta noção da identidade como um desajuste.
entre eu e eu próprio. Entre E o outro. eu e o outro que sou. Já não o outro só que é fora, mas o outro que eu sou. Os outros que somos. No sentido pessoano que também há pouco referia. E aí nós percebemos como este jogo entre aquilo que eu sou e o outro que sou leva-nos tantas vezes a querer sair de nós e daquilo que somos. Aquilo que o Levinas usa como a noção da evasão. E esse seria o terceiro ponto que aqui vos queria referir. Uma das características deste vídeo e desta exposição é esta noção da evasão, ou seja, desta necessidade da saída, de um sair que é ao mesmo tempo quer e não no quer. sentido de mudança ou um sair Duplo, não é? Ou seja, um sair no sentido de deixar, de largar, que é essa noção também físico, de mudança. tanto físico como interior. Como interior. E, portanto, um sair de si, que não é apenas um sair da ilha, mas é um sair de si mesmo. Aliás, há este paradoxo que nós vivemos enquanto humanidade entre, por exemplo, o Gottfried Benn, o escritor, tem uma frase que diz: todas as coisas querem sair de si mesmas. Todas as coisas querem sair de si mesmas. Ou seja, elas não vivem só para si, vivem para outros, por exemplo, no caso do serviço. Mas nós vivemos isto em paradoxo porquê? Porque, por exemplo, encontramos em Pascal, e Pascal tem um dos pensamentos mais intrigantes para mim, em que ele, a determinada altura, diz que a causa da infelicidade dos humanos, a causa da nossa infelicidade, é não sermos capazes de estar quietos, em silêncio, dentro do nosso quarto. A causa da nossa infelicidade é, de alguma maneira, não sermos capazes de estar em nós. Não é o estar dentro do quarto, é o de estar em si. E, portanto, estamos sempre em evasão. Ou seja, é o princípio do budismo, por exemplo. No caso, e que encontramos no pensamento ocidental, por exemplo, em Pascal, ou num célebre conterrâneo desta ilha, o José Tolentino Mendonça, no primeiro livro que escreveu, não sei se todos conhecerão com certeza, o poeta José Tolentino Mendonça, o primeiro livro que escreve, ainda editado aqui, a determinada altura, que curiosamente, depois não vou dizer isto, começa, no princípio era a ilha, e portanto também esta característica mítica da ilha está claramente aqui nesta noção de que no princípio era a ilha, obviamente... Como ideia de paraíso, não? E no caso de um ilhéu, alguém que nasce na ilha, não há outro, sim, claro. Que não essa... não, claro, sim. E nesse sentido seria o paraíso inicial também, mas que depois afirma mais à frente, relacionado ainda com isto, não do sair da ilha, mas do estar na ilha e como quieto no seu quarto, diria o Pascal, num poema chamado Travessa da Infância: quietos, fazemos as grandes viagens. Quietos, fazemos as grandes viagens. Tu sabes, só a alma convive com as paragens estranhas. Quietos, fazemos as grandes viagens, tu sabes, só a alma convive com as paragens estranhas. E é quase um regresso a isto que há pouco dizíamos, como nós criamos precisamente este mundo. Não só da ilha, mas das viagens que podemos fazer na ilha. É, aliás, um célebre livro que se chama Viagem à roda do meu quarto, em volta do meu quarto, que é quase um gozo às viagens quer do Gulliver, quer do Ulisses, que são precisamente umas viagens aparentemente exteriores e que no fundo são umas viagens interiores. O Lawrence Durrell, não vos quero estar a enganar, tem um pequenino pensamento num dos seus livros que diz: até no meio do deserto, encontraria motivos de interesse. E, portanto, não é o deserto que nos impõe o interesse ou o desinteresse, somos nós que impomos ao deserto, nesse sentido, qualquer coisa mais. Há nesta noção de metáfora da navegação, que é esta saída da ilha para o meio do mundo, ou para dentro de nós próprios, que a navegação se calhar mais difícil ou sempre a mais necessária, porque sair da ilha ainda seria encontrar a ilha. Há tempos vi um documentário, não é um documentário, um filme em desenho animado extraordinário, que tinha as imagens como se fossem do Chagall, ou seja, aqueles motivos do Chagall. É um conto judeu, em que um homem já está farto da sua família, está farto de estar com a sua mulher e os filhos, já não aguenta mais aquela vida doméstica, e um dia uma noite decide fugir, sai, anda, caminha, anda de terra em terra, até que um dia
lá chega a uma terra, encontra uma casa, entra dentro de casa e lá encontra a sua mulher e a sua família e os seus filhos. Ou seja, de alguma maneira os problemas levamos-nos connosco, não é? Ou seja, para onde quer que a gente vá. Nunca saímos de nós nesse sentido se não formos capazes de o fazer. E não é uma saída física que vai mudar essa, ou vai alterar isso que nós somos apenas. Há então está aqui em causa esta noção de metáfora da navegação, que é uma experiência humana. Desde os gregos nós percebemos-la bem como a podemos entender com todos os riscos, os contratempos, os obstáculos da experiência humana, e que vem sempre associada a uma outra metáfora, que é a do naufrágio. A navegação traz sempre com ela a possibilidade do naufrágio, que é a possibilidade de todas as vidas. E eu acho que ainda traz outra, que é a descoberta, o chegar a um sítio que não se conhece. Uhum. Enfim. O outro absoluto. Não, e que eu acho no vídeo, quando ele há uma altura, não sei propriamente como é que é o texto, mas que ele diz, mas será que eu fiz bem em vir para aqui? Uhum. Quem é que me garante ou para onde eu vou ter a mesma coisa que tenho aqui? Uhum. O que é um paradoxo, porque se realmente se vai para lá, nunca vai ter, quer dizer, se quer mudar, nunca vai para o mesmo sítio, não é? Portanto, eu acho que esse problema da navegação e de facto nós mudarmos, de nós nos atirarmos para qualquer outro sítio, tem sempre um problema, e eu acho que é o grande problema da mudança, que penso, talvez seja um dos grandes problemas psicológicos do ser humano, que é o que é que vai ser a seguir? O que é que acontecerá? A questão do futuro. Uhum. Por causa deste futuro e por causa das possibilidades dos naufrágios nas nossas navegações múltiplas, ou seja, na nossa vida, há um conselho que um filósofo menor, menos conhecido, grego, depois de um naufrágio, ele naufraga, vai ter a uma costa, está toda a gente em pânico por causa do naufrágio, perdeu-se tudo, e ele diz, acalmem-se meus companheiros, porque aqui onde estamos há vida inteligente humana. Porquê? Porque ele tinha descoberto no chão quadrados e retângulos desenhados na areia, e depois quando voltam ele fica, chama-se Aristipo, o Aristipo fica na ilha e manda uma carta aos atenienses, aos colegas e amigos atenienses, e diz nesta carta qualquer coisa que para mim, quando vi, foi radicalmente encontrar algo com o qual me encontro. Diz isto: deve-se deixar às crianças, isto no fundo o que é a educação, o que é que deve ser a educação depois desta experiência do naufrágio que ele teve. Deve-se deixar às crianças apenas os bens que no curso da vida podem ser salvos no caso de naufrágio. Ou seja, a educação devia ser deixar às crianças apenas os bens que no curso da vida podem ser salvos em caso de naufrágio. Pois, e continua, só aquilo que as inclemências do destino, a revolução ou a guerra não podem prejudicar é importante na vida e para a vida. Percebem? Neste sentido, onde é que ele nos leva? Esta noção de que tudo o que possuo, de outro filósofo, Bias, tudo o que possuo, transporto comigo. Ou seja, tudo mais que eu posso perder, nunca possuo. Tudo mais que num naufrágio eu pode deixar de ter, não o tenho. E por isso são múltiplas. Por exemplo, as referências a náufragos. Há um célebre que o Hegel conta na sua história, que era um Zenão que perdeu todo o pecúnio, tudo o que tinha, perdeu no naufrágio. E diz o Hegel, quase como troça, e a seguir dedicou-se à filosofia. Ou seja, depois de ter perdido tudo, depois de nada ter, então dedicou-se à filosofia. E é, de facto, o naufrágio, agora aqui em sentido figurado, simbólico, o naufrágio é sempre uma experiência filosófica inicial. Perder tudo, perder as seguranças, perder a base onde se assentava, aquilo que se tinha, corresponde ao que Descartes faz, quer dizer, todas as certezas que eu tenho que as abandonar, deitar abaixo o edifício. Portanto, o naufrágio é sempre um início, é sempre um começo, e esse começo é um caminho de sabedoria pequeno para ser. Como uma fênix reinventada, não é? Ou seja, renovada. Tudo o que possuo, transporto comigo.
havia uma senhora da sociedade portuguesa de final do século XIX, princípio do XX, chamada Veva de Lima. A Veva de Lima dava umas festas para intelectuais, era uma mulher muito especial, dava umas festas, e o serviço que tinha em sua casa tinha desenhado um caracol e esta frase com o caracol: tudo o que possuo, transporte comigo. E esta imagem do caracol pode nos ajudar a perceber esta experiência filosófica inicial da navegação e do naufrágio. E chegávamos então ao final, que era a noção da identidade, que é para aqui que temos estado sempre a caminhar. De alguma maneira, parece-me, isto pode ser uma visão truncada desta realidade que é a exposição, há uma noção por detrás dela que me parece importante, que é esta noção da identidade. A identidade pessoal, a identidade comunitária, mas acima de tudo a identidade pessoal, deste Sou Ilha, como estávamos a dizer. O Vasco tem, ao longo dos anos, tocado este problema por diversas vezes. Vou-lhe pedir, vamos mostrar dois filmes, um primeiro que se chama El Camino, o percurso, em português. Pedir-vos essa atenção e peço-vos desculpa, ele está em espanhol, porque o original é espanhol, as legendas estão em inglês e, portanto, aquilo que vos for mais fácil. E gostava que olhassem para ele antes de eu dizer alguma coisa e depois falávamos um bocadinho sobre ele. São poucos minutos, 3 minutos. O vídeo é maior, o filme é maior, só que aqui o que vamos ver é pouco e num formato que não o de cinema, como estão a ver. Mas que julgo que poderá ajudar a enquadrar primeiro o percurso, se faz favor. Se o filme que agora o Vasco mostra, o Ínsula, temos alguém só que faz apelos a outros que nós não vemos, que nos diz que haveria lá outros, mas não estão lá, não os encontramos, e que deseja partir e sair, e a última, falava com o Vasco ontem, os últimos planos do filme são já sem o horizonte, já não há horizonte, já há só mar, e já não há terra, há mesmo só a água para a qual ele se atira. Aqui, neste filme, que coloca, como eu vos dizia e julgo, este tema da identidade agora sobre este ponto de vista de onde vai ser a nossa terra, onde será a nossa terra? Onde é a nossa terra? Ou seja, como deserdados de alguém que já não a tem e que, como nómada, tem que a procurar. Mas neste caso já não há um homem só, estão dois, o pai e o filho. Portanto, há aqui qualquer coisa de o outro com o qual nos formamos e que formamos aquilo que somos. Ou mesmo mais velho ou mais novo. Esta outra interpretação como qualquer coisa, como o que vamos crescendo e o que vamos alterando e o que nos vamos mudando, esta mudança que para o Vasco é importante no percurso. Ou seja, neste caminho, que já não é uma navegação por mar, não é marítima, mas é ainda assim este não parar, não é? Ou seja, permanentemente. E há um jogo, outro, que nós formamos sempre, em relação, como eu vos dizia, numa luta com outros, neste caso também com uma tradição. A Virgem da Macarena e esta experiência religiosa, ou da religiosidade, ou a religiosidade popular, de uma tradição de um povo, está ali presente. E, portanto, nós não somos ilhas só nesse sentido de nos formarmos sozinhos, formamos com outros. Somos com outros. Portanto, aquilo que neste primeiro vídeo, desculpem, o da Ínsula, que viram lá em cima, temos como homem só, aqui temos já uma desmultiplicação. E agora ainda ia mostrar um terceiro. Se chama Eco. Em particular, o Eco tem uma estrutura de Wicklow, não é? Não sei, no sentido de estar de qualquer coisa de fechamento. Enquanto que o outro, tínhamos aquelas paisagens absolutamente abertas da Andaluzia, aquelas paisagens onde o caminhar e o avançar estavam... Aqui não, aqui há este estar parado à mesa, com qualquer coisa de extraordinário que vocês ouviram, que é a voz, a mesma voz, percorre todos aqueles corpos, não é? Ou seja, todos aqueles outros. Portanto, eu vejo assim, o Vasco poderá ter outra leitura, mas vejo como que se nos outrássemos também no sentido de Bernardo Soares ou do Pessoa e nós sermos uma legião, ou seja... Não, e isto, desculpa interromper, mas isto tem a ver exatamente com uma relação que a psicologia estuda, que é eu e o outro, eu e a minha mãe, eu e o meu pai. E, portanto, nós nos desdobramos
nestes 6 personagens, não é? Sendo 3 somos nós e 3 são os outros, mas no fundo são todos os outros, não é isso? E portanto toda essa construção que cria também a nossa própria identidade e, ao mesmo tempo, ela nos confunde, não é? E é aquilo que se falava ao princípio da luta. Essa luta interior constante que estamos em confronto connosco. Isso mesmo. Eu julgo que neste vídeo fica claro já não apenas esta noção com o outro exterior, mas o outro que somos, não é? O outro a alteridade que está dentro de cada um de nós, não é? Ou seja, que nos pertence. Mas ao mesmo tempo ela é perfeitamente indefinida, não é? Porque eles dizem sempre talvez. Ou seja, nunca há uma resposta sim. E não está fechada, aliás, é para aqui, e era aqui que eu acabava para não vos cansar muito mais. A nossa identidade e usando uma expressão que o filósofo francês Paul Ricard nos apresenta, a nossa identidade é uma identidade narrativa. Ou seja, a nossa identidade não é a mesmidade, no sentido de sermos sempre os mesmos. A nossa identidade para ele pode ser pensada a partir da ipseidade, ou seja, da apresentação daquilo que somos e de sermos um diante de outro. Em confronto com outros, como devia, mas que está em mudança, em alteração. E, portanto, aquilo que nós fazemos é contar a nossa história. E contar a nossa história diante de outro é sempre passível de ser sempre recontada. Não está fechada. A nossa história, mesmo o passado não está fechado. E é isso que eu acho que é uma das características do trabalho também do Vasco, neste caso, por exemplo, quando vai buscar os mapas do final do século XIV ou XV, o que é que ele vai buscar? Vai buscar à tradição aquilo que está vivo. Portanto, o próprio passado não está fechado. O próprio passado tem um futuro. O próprio passado, tal como o nosso. Há coisas no nosso passado que nós pensaríamos fechadas e que regressam, e há outras e suspeitas que poderão lá estar e que nós ainda não conhecemos. Ou seja, quando nós pensamos então na nossa identidade como mutante, mutável, ainda que eu possa dizer eu, compreendemos como ela não é qualquer coisa de substancial, já existente e acabada, mas em formação.